Sutra para a cura espiritual. Sutra sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Um dia, o anjo retorna a Seixonoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. Prossegue sem temor o curso de tua vida. Prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemido, destemida, destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa, a doença mostra-se resignada e desaparece retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando o bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, este se tornou manso como um bichano? Se conscientizares a verdade de que o homem, a mulher, o ser é filho de Deus, e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. E para assim será, para todo e qualquer animal que pudesse manifestar perigo. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto, convicta da verdade de que o homem, a mulher, o ser é filho, filha de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera e nem inflamação. Se destruíres todas as ilusões da mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou a tuberculose, desinteria, resfriado, tumor e nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeções de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, da mulher, do ser, filhos e filhas de Deus, filho e filha de Deus onipotente, e eliminar a tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações e inflamações e se recupera a saúde. Inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcera. Prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituam parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submeta ao domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo leis físico-químicas, quando subordinados à vida, unem-se ou separam-se segundo uma outra lei. A vida se serve, inclusive, das leis da matéria, mas a sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas. Ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo,
As leis da matéria se subordinam a leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Ou se aparecer lesões nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar. Quando eras óvulo no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência. Que é a doença? Ela é sinônimo de nada. É uma falsa existência, que aparece quando a vida não manifesta sua própria força por falta de conscientização. Quando a luz deixa de manifestar e de se impor, parece existir a treva. Quando a vida deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Pondera sobre este registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia, proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero, é maior que o número de pessoas mortas em guerras. Isso que ele citou aqui foi um caso que foi um experimento, né, uma experiência que fizeram com um indivíduo que tinha sido sentenciado à morte e falaram para ele que se ele perdesse muito sangue, que ele morreria. E deixaram pingando para ele ouvir o barulhinho caindo num negócio de metal, enquanto ele estava numa maca, mas não era sangue, só fizeram um pequeno corte, só para ele sentir, mas que não trazia nenhum malefício, e deixaram um canudinho pingando a água, né? Deixaram, aqui ele fala, gotas de água morna, deixaram um canudinho pingando a água. E aí ele fala que o condenado acabou por morrer. E qual foi a observação que ele fez? Que a mente daquele indivíduo estava tendenciando mais para o campo da ilusão, da morte, do pecado e da doença, do que do campo da imagem verdadeira, da vida. E que isso tendeu ao indivíduo acabar no estado que acabou. Porque, de fato, por questões físicas, ele não poderia ter morrido, né? Ele não tinha nenhum sangue pingando, ele só achou que tinha. Então, não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouquíssimo tempo. Se não temer, o homem, a mulher, o ser, nunca morre de hemorragia. Também nunca temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor, a impaciência, a discórdia, e recuperares a paz, a febre cessará naturalmente. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente e ao teu coração. Sejais livre.
A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila, alegra-te, conscientiza que a saúde já está em ti. E prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha e a estátua não contraem gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza ou a tosse que ocorrem após o contato com o ar frio são alheias à lei física segundo a qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparece sintoma algum de doença. Sintomas nada mais são que projeções do temor abrigado na mente em ilusão. Abandona, pois, o temor. Libera-te do medo. E louva o misterioso poder curativo da vida. Não existindo mente em ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente em ilusão. Embora se encha de pedregulhos um estômago já desvinculado da mente que o regia, não ocorre doença gástrica. Porém, colocando-se pedregulhos no estômago vivo, certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbios no organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor e então tua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamação, úlcera e nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialista vê apenas o efeito e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão. Não te prendas à ilusão e às crenças errôneas acerca da vida. Afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. A circulação sanguínea também se altera segundo a mente. Não temas a taquicardia nem a bradicardia. Até o pudor faz o sangue subir à face, e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalmando-se a mente, normaliza-se a pulsação. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental, chamada ódio, inveja, rancor, cura-se quando se substitui o ódio, inveja, rancor pelo amor, perdão, gratidão. Doença gerada pela desarmonia mental, chamada insatisfação, cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental, chamada tristeza, cura-se quando se substitui a tristeza por alegria. Se sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá te atingir, e se já estás doente, a cura será rápida. Toda doença é sombra da mente e de crenças errôneas acerca da vida. Aquele que, almejando curar-se, permanece acamado, com a mente aflita, pensando a todo instante em sua doença, agrava ainda mais a doença.
Imaginando-se a doença se concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito com o pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor segurando o gelo nas mãos. Principalmente se estás doente, deves soltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os países e todos os povos, ama os familiares, ama os amigos, ama os animais, ama a natureza, agradece a todas as coisas e a todos os fatos e a todas as pessoas. Agradece sobretudo a teus pais. Começa com a sinceridade em teu interior. Faze sempre com alegria algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Alegra-te agora pelo fato de estares vivo, viva. Rejubila-te pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste, a mente, o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá. Se chegares em seguida um outro telegrama, esclarecendo que era falsa a notícia anterior, tua tristeza desaparecerá, teu organismo se normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeção da mente, é como a palidez facial causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é existência real, a mente recupera a paz e a doença desaparece. E o anjo continua a pregar. Porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus, a harmonia está presente em todos os lugares, embora a desarmonia pareça existir. Ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela se manifestará como projeção do temor. Dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana em seu pescoço, surgirá irritação na sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele, ela, que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana. Imaginária. Acreditando-se que há micróbios patogênicos em determinado órgão, nele surgirá inflamação, mesmo que não haja micróbio algum. Crendo-se que nele não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condição imprópria para a sobrevivência de micróbios patogênicos. Portanto, mesmo a um doente com moléstia de causa microbiana, não deves dizer que nele parasitam micróbios. Se disseres ao enfermo que não existem micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. E a tranquilidade trará equilíbrio mental. O equilíbrio mental desfará a inflamação. E num corpo sem inflamação, será difícil permanecer em si micróbios patogênicos. Portanto, a um doente dize: tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus e é impossível Deus adoecer. O espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, desgaste ou doença somente a quem se sujeita às leis da matéria. Tu que és espírito, não és regida por leis da matéria.
Se por excesso de trabalho ficas esgotado, cansado ou doente, isso nada mais é que concretização de tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho. Isso é uma crença. Mudando-se a crença, desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida, que é saudável. Por natureza, a vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem, a mulher, o ser humano, não se cansa nem adoece quando está em atividade segundo a natureza da vida. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta sua saudável imagem verdadeira. O homem, a mulher, o ser humano, sendo de natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito. Entre as leis do espírito, não há lei de fadiga, não há lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Esse é o princípio verdadeiro divino. Portanto, seja qual for o sintoma que se manifeste em teu corpo, afirma categoricamente que a doença inexiste, que ela não passa de projeção da mente. Por mais que a estafa e a doença se manifestem aos 5 sentidos, elas não são a imagem verdadeira da vida do homem, da mulher, do ser. Diante da imagem verdadeira da vida, a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem, a mulher, o ser, é filho, filha de Deus e que a doença inexiste. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem Deus, a mulher Deus, o ser originariamente perfeito. Avança além da convicção, homem filho de Deus, mulher filha de Deus, e alcança a convicção, homem Deus, mulher Deus, deusa. Para o homem Deus, mulher Deus, deusa, não existe doença, a doença inexiste. No homem Deus, atua unicamente a lei de Deus, a lei de Deus. Na mulher Deus, deusa, atua unicamente a lei de Deus. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu manifesto, eu agradeço. Porque Deus é vida, a lei da morte não te pode atingir. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu manifesto, eu agradeço. Porque Deus é abundância, a lei da pobreza e da miséria não te pode atingir. Eu aceito, eu permito, eu recebo, eu manifesto, eu agradeço. Porque é Deus, tua mente é perfeita e qualquer doença psíquica não te pode atingir. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu manifesto, eu agradeço. E porque Deus é sabedoria e porque sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar, no homem Deus, na mulher Deus, deusa, não pode existir desarmonia de espécie alguma. E não existindo desarmonia, inexiste a doença. Tu, que és homem Deus, mulher Deus, deusa, nunca temas a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando desaparece o temor, desaparece também a doença. Sombra de que a ilusão mental será esta doença? Sombra de que ilusão mental será esta doença? Não procures assim identificar a ilusão, sendo a ilusão originariamente inexistente, a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será esta doença?
Não procures assim identificar o tipo de pecado. Sendo o pecado originalmente inexistente, é também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira de tua vida é Deus. É o ser eterno, é o ser diamantino, é o ser indestrutível, é o ser búdico, originalmente harmônico e perfeito. Diga a si mesmo: a imagem verdadeira de minha vida é Deus, é o ser eterno, é o ser diamantino, é o ser indestrutível, é o ser búdico, é o ser abundante, originariamente harmônica e perfeita. Onde a ilusão? Onde o pecado? Onde a impureza? Graças! Compreendi muitas verdades. Quem assim diz, identificando pecados e ilusões, afasta-se da iluminação espiritual ao invés de alcançá-la. Isso é o mesmo que ater-se à treva, esquecendo-se da luz. Pecado, ilusão e doença, temores e culpas, pobreza e miséria não passam de um sonho ruim, momentâneo. Portanto, nada, coisa nenhuma. A lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero. O ser absolutamente imaculado, imaculada, perfeito, perfeita, harmônico, harmônica, que transcende a causalidade e que está acima dos sofrimentos kármicos. Eis a imagem verdadeira da tua vida, receba-a e manifeste-a. Não fiques desnorteado ante o pecado, desnorteada ante o pecado. Não fiques desnorteado, desnorteada ante a ilusão. Não fiques desnorteado, desnorteada ante a doença. Salta para o céu, ultrapassando o limite de tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem Deus, a mulher Deus, deusa, que passeia no céu, é a imagem verdadeira da tua vida. Além da imagem verdadeira, não existe o teu eu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeção de ondas mentais. O homem verdadeiro é o homem Deus, a mulher verdadeira é a mulher Deus, deusa. Absolutamente puro, pura, absolutamente perfeito, perfeita. Conscientiza diretamente o homem Deus. Conscientiza diretamente a mulher deusa, Deus. Quando conscientizares o homem Deus, a mulher deusa, Deus, e eliminares a ilusão de pecado, doença, morte, culpa, discórdia, medo, teu medo se extinguirá e tua doença desaparecerá por completo. E prossegue ainda o anjo. O corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo deste temor. Transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Esse ser superior é o teu eu verdadeiro. Esse ser superior é o teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e se vê simplesmente o que és na imagem verdadeira. Na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum, inexiste temor. Logo, nem é preciso eliminar o temor que inexiste. Na imagem verdadeira de tua vida, inexiste o temor. Logo, nem é preciso eliminar o temor que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Basta seres o que és na imagem verdadeira.
Ainda que esteja temendo, o temor é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te podem reger. Leis do pecado não te podem reger. Leis da ilusão não te podem reger. E leis da matéria, pecado e ilusão nunca te podem prender. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te podem reger. Leis do pecado não te podem reger. Leis da ilusão não te podem reger. Leis da matéria, pecado e ilusão não te podem prender. Somente a lei de Deus rege os seres. Consciência universal. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem o vírus poderão te prejudicar. Deixa de pensar, aquela substância material me afetou. Deixa de pensar, estou pagando aquele pecado. E deixa também de pensar, aquela ilusão é a causa desta doença. A doença inexiste originariamente. Logo, a causa da doença também é inexistente. A pobreza inexiste originariamente, Deus é abundante. Logo, a causa da pobreza é também inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, não existirá temor algum. E o anjo prossegue explicando. Ressentimentos no lar, ciúmes, ódio, inveja, desejos de vingança, rancores e todos os demais sentimentos negativos e destrutivos prejudicam a recuperação da saúde. Se tens algum desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando que no homem Deus, na mulher deusa Deus, inexiste tal sentimento negativo. Quando se pensa que o sentimento negativo e destrutivo inexiste, ele se desfaz. Quando se pensa que o sentimento negativo e destrutivo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, como na imagem verdadeira do homem, mulher, ser, não existe sentimento negativo e destrutivo, é possível afastá-lo. Se preencheres tua mente com amor, paz, sabedoria e harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se-á também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível, com a força mental, interromper essa evolução e até exterminar a doença, e sua causa, seja qual for. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira é sempre saudável e perfeita, e mantém a mente em paz. Não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença. Sendo a doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observa a tua mente. O que se altera é a tua mente e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma tua mente e tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus que é perfeito amor. Chama por ele ela, Deus deusa. Deus deusa, te dará harmonia e paz.
Entrega a tua mente a Deus, essa divindade, chamando ó Deus Pai, ó Deus Mãe. Entrega-te totalmente a Ele, sabendo e sendo ciente de que Deus é amor. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus, porque Deus é bem. Deus é bem, mal algum pode existir, porque Deus é bem, mal algum pode existir, porque Deus é perfeição, não há como existir a doença, que é imperfeição, porque Deus é abundância e riqueza, não há como existir a morte e a miséria e a pobreza, porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, inexistirá a doença. Não existirá doença em parte alguma. E o anjo prega ainda mais. Após ouvires estas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é um estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, nunca temas o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão e não teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho, filha de Deus, o ser búdico, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser abundante e o ser eternamente feliz. Diga a si próprio: eu sou filha de Deus, ser búdico, ser diamantino, ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser abundante, o ser eternamente feliz. E não perca de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionalismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. E quando assim, declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda. Os cegos passam a ver, os paralíticos se levantam, e todos com grande alegria de mãos dadas dançam contemplando o sol. Não é sonho, é a imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto, louvando a Deus, fazem uma reverência e assim cantam. Deus é tudo, Deus é nosso Pai luminoso, Deus é nossa Mãe luminosa, Deus é nossa luz e nos salvou a todos. Nesse momento, o sol, que é o palácio celestial de Deus, brilha intensamente, a luz de Deus se espalha. Cintilante sobre a terra, como uma chuva de pétalas douradas, um arco-íris de 5 cores cruza o céu, sustentando as nuvens, e realiza-se o mundo da imagem verdadeira na terra. Deus é tudo. Deus é nosso Pai luminoso, amor. Deus é nossa Mãe luminosa, amor. Deus é nossa luz e nos salvou a todos.
E nesse momento, o sol, que é um palácio celestial de Deus, brilha intensamente. A luz de Deus se espalha cintilante sobre a terra, como uma nuvem de pétalas douradas. Um arco-íris de 5 cores cruza o céu, sustentando as nuvens, e realiza-se um mundo da imagem verdadeira na terra. Assim seja, assim é, assim será. 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 Assim seja, assim é e assim será. Assim seja, assim é e assim será. Peço perdão à divindade cósmica por criações oriundas da minha parte em ilusão, que tenho projetado ilusões em minha própria realidade no meu relacionamento com as pessoas. Desde que se limpe, purifique, transmute, que esteja aberto o campo de esclarecimentos para a elevação de cada um de nós. Dignidade, respeito, merecimento, riqueza, prosperidade, abundância e beleza. Natureza verdadeira. Manifesta-te. Sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sentimos muito, nos perdoe, te amamos, somos gratos, gratas. Te perdoamos, te bendizemos, te agradecemos, te abençoamos. Te perdoo, te bendigo, te agradeço. Te amo, te amamos. Natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê e ouve as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê e ouve as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Assim seja, assim é, assim será. Divino Criador, limpa em mim, em nós, os bloqueios que nos obstruem ter a percepção correta para identificar as crenças errôneas que nos iludem a mente e nos impedem de ver a imagem verdadeira da vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sentimos muito, nos perdoe, te amamos, somos gratos e gratas. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes
se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Divino Criador, limpa em mim, em nós, os bloqueios que nos obstruem ter a percepção correta para identificar as crenças errôneas que nos iludem a mente e nos impedem de ver a imagem verdadeira da vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sentimos muito, nos perdoe, te amamos, somos gratos e gratas. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.